Fala galera, beleza? Como é que você tá? Então, cara, a gente está aqui para mais um bate-papo. Nós estamos nessa série sobre namoro. A gente está conversando sobre se é a pessoa certa, se existe a pessoa certa. Enfim, então um bate-papo muito da hora. E nós temos aqui dois convidados especiais demais da conta. Aqui do meu lado esquerdo, ele gosta da esquerda. Tiago Jaqueto. Né, Tiago Jaqueto? Oi, é para apresentar? Oi, pessoal, muito bom estar com vocês aqui, viu? Um abraço para vocês. Você tem alguma coisa para falar inicialmente? Bom, a frase, né? Namore na perspectiva do casamento. Nossa, mas sério mesmo se tiver 12 anos? Não namora. Deixa para depois, né? Eu acho que ele falou só a frase, mano. Vai lá, já. Roubou minha Corrigi frase. comigo. Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Eu que agradeço, mano. E todo namoro tem que ter um propósito, senão não adianta querer namorar. Caraca, sério mesmo? Sério mesmo. Então tá, então vamos lá. Seguinte, o tema do bate-papo é namoro. Pode ou não pode? Eu acho que esse tema é intencional, porque a gente precisa saber, antes de tudo, eu vou perguntar até para o Thiago, nem está aqui no script, foi proposital, tá? Existe essa de pode ou não pode no namoro? O princípio existe, tipo, existe essa assim, isso pode, isso não pode no namoro? Você diz atitudes assim? O princípio do pode ou não pode. Tipo, um casal de namorados, de adolescentes, fala assim, não, isso a gente faz, isso a gente não faz. Claro que existe, sem dúvida existe. Tá. Sim. Então tá bom. Henrique, e aí? Como tudo na vida, existem princípios bíblicos que nós devemos seguir no relacionamento do namoro, no relacionamento do trabalho. Então, sim, existe. Pode, não pode. Tá. Então tá bom. Então, pode ou não pode. Então vamos lá saber se pode ou não pode. Primeira pergunta, Tiago. Uma pessoa carente emocionalmente pode suprir isso com o namoro? Ela pode suprir, mas não deveria. Pode, não deveria. Sim. Mas ficou, pode ou não pode mesmo? Não, porque... não, porque pelo seguinte motivo. O namoro não vai ser legal. Ele vai se tornar uma relação não saudável. Essa história, se me permite completar, de Por favor, que Coja. nós temos que encontrar a nossa metade da laranja, é muito errada. Ou a tampa da panela? É a tampa da panela. Porque um relacionamento bom entre um homem e uma mulher vai ser quando o homem tiver a identidade dele bem definida, a mulher tiver a identidade bem dela definida, ambos em Cristo, e eles se unem com um propósito. Não como uma metade, um ser ou alguém que não está completo e que busca a completude no outro. Porque isso se torna uma idolatria. Isso se torna a você querer encontrar você mesmo no outro. Sim, e aí a pessoa que tem problema de autoestima, ela vai procurar um namorado, uma namorada, como se procura alguma coisa para resolver seu problema. Então, a relação não vai ser humana do jeito que deve ser, ela vai ser consumista. Então neste caso, a demanda emocional, quando ela vem à tona, tem os seus riscos. Sim, sem dúvida, sempre tem, e ela precisa ser sanada antes para que a pessoa consiga entrar num namoro, num relacionamento saudável. Legal. Coja, posso namorar com uma pessoa de outra religião? Eu não entendi, mas está assim. Por que sim ou por que não? Está pedindo, falando de justifica essa resposta, justifica, né? Exatamente. Acho que a gente pode pensar qual que é o princípio que envolve uma resposta para isso, né? Então, um namoro com uma pessoa de uma outra religião, você vai conseguir seguir os valores bíblicos que Deus nos dá para um relacionamento? Então, assim, eu respondo igual Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, poder você pode. Ninguém aqui vai apontar para você e falar assim, você não pode, você está obrigado a não ser seu pai e sua mãe. Se você for obediente aos seus pais, você deve ouvi-los. Mas o que eu quero dizer é assim, não dá para a gente estabelecer uma regra e obrigar a pessoa a seguir. Ela tem que entender um princípio que move isso e, em obediência, por amor a Deus, seguir. Então, o problema de um namoro com uma pessoa de uma outra religião é que muitas vezes valores e princípios que nos norteiam, que Deus nos dá para uma vida boa, vão ser questionados por essa pessoa que não vai querer seguir. Um exemplo muito clássico e muito comum é o exemplo do sexo no namoro. Então, assim, para pessoas de outras religiões, tem religião que vai falar que é até bom, até desenvolve o relacionamento, enquanto o nosso Deus nos ensina que sexo faz parte de um pacotão chamado casamento. Muito bom.
Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Tiago, o que você acha, cara? Eu penso de maneira muito parecida. Primeiro, essa fala de Paulo em 1 Coríntios, ela funciona muito para namoro, né? Tudo eu posso, mas tem coisa que eu não deveria fazer. Então, eu conheço histórias, inclusive de pessoas que estão na chácara hoje, que começaram um namoro com pessoas que não eram da mesma confissão de fé e se tornaram cristãs, depois a parte que não era. Mas também eu sei de exemplos contrários, ou seja, pessoas que começaram e a pessoa que tinha a fé cristã, ela abriu mão disso. Então, Levada, né? é um risco, mas eu acho que o ponto é o que o Henrique destacou, porque nós, como cristãos, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Absolutamente tudo, até comer uma comida, tudo, inclusive o namoro. Então, e aí, quando você começa a namorar uma pessoa que não é da mesma fé, a chance disso não acontecer é muito grande. Sim, a gente, essa é uma pergunta muito boa, cara, porque a gente vive um tempo onde o adolescente, ele, como o Henrique falou, não tem identidade definida, né? Então, automaticamente, a tendência dessa pessoa ser levado, ser levada, eu acho, na minha opinião, que é maior do que ela levar, né? Então, a ausência da identidade torna a pessoa indefinida em todos os aspectos da vida dela, né? Então, por exemplo, não está aqui, mas eu vou entrar, você segura a peteca depois aí. Mas uma pessoa que não tem a identidade definida, eu digo identidade na sua sexualidade, no seu gênero, ela pode tornar isso um movimento intencional, relacional, para fazer com que ela supra algo que seja frequente como carência dela. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde o amor pode todas as coisas, né? Então, você experimenta e o que importa é ser feliz, né? Então, o que você acha, Henrique? Você acha que, partindo dessa premissa, né, não está aqui no script, eu sei que eu peguei de surpresa, essa carência emocional relacionada à sexualidade, ao gênero, faz com que essa mentira se torne verdade na vida do adolescente? Acho que tem uma coisa, um passo atrás que a gente tem que dar primeiro, é que assim, na adolescência, quando a gente está vivendo, a gente não sabe. E muitas vezes a gente não percebe, e as pessoas falam para nós, e a gente fala que não, você está errado, comigo é diferente, ou o que você está falando está equivocado. Mas o movimento da adolescência, dentro da perspectiva assim, da vida, é um movimento de você sair do seu grupo familiar, ali pai, mãe, irmãos, primos, e procurar identificação no outro. Então, por isso que é muito comum a gente não, nesse momento de vida, a gente ter muitos questionamentos. Quem eu sou? Para que eu existo? Né? O que eu gosto, o que eu não gosto? E a gente procurar isso no outro. Entendeu? Porque é um movimento social. É um movimento que a gente tem como homens e mulheres, como meninos e meninas. Então, a gente pode sim acabar buscando responder isso das maneiras erradas. Inclusive, criando uma premissa de que minha identidade parte da minha sexualidade. Perfeito. Só que a realidade, o Tiago vai poder falar muito melhor do que eu, porque ele estuda muito mais profundamente do que eu, a realidade é, a partir da minha identidade, a partir de quem eu sou, eu manifesto a minha sexualidade. Legal. E não a minha sexualidade que define quem eu sou. Muito bom. Então, esse discurso de que, eu sou, por exemplo, no meu caso, heterossexual, e isso define a minha identidade, está equivocado. O discurso correto é, eu sou Henrique Cogin, discípulo de Cristo, e sou heterossexual a partir da minha identidade. Muito bom, muito bom. Mas, muito bom, desculpa. Não, eu ia falar para o Thiago ajudar uma força. Não, eu aí. vou passar para ele. Então, por que eu toquei nesse ponto aqui do nada? Porque a gente tá no tempo, Thiago, onde nas escolas, os adolescentes eles são cobrados e forçados a experimentarem algumas coisas, né? Talvez nossa geração ainda pegou uma fase, a minha do Henrique, né, que o Thiago está... Tá acima. Tá um pouquinho assim. Não dava com a gente no parquinho. Exatamente. Assim, a cobrança era, você precisa perder o BV. Né? Thiago, sabe o que é BV? Sabe? Exatamente. Então, mas você perdia o BV na perspectiva da heterossexualidade. Só que nos nossos dias, você precisa perder o BV no gênero fluido, né? Então você precisa fluir entre todos os gêneros. Por isso que eu entrei nesse ponto, entendeu? O que você acha, Thiago?
Então, é um assunto bem complexo para a gente tratar aqui, né? Mas só o fato de Só pincela. gerações anteriores, e a minha talvez tenha sido a última onde isso não era tão forte assim, mas só o fato de gerações anteriores, a gente está falando de 2, 3, a gente está falando de centenas de gerações, elas não passavam por essa experiência, e a de hoje passa, é porque alguma coisa mudou, mas isso não é normal. Então, é um assunto muito complexo, mas eu concordo com o Henrique que a gente tem um ídolo hoje da sexualidade. A sexualidade é um ídolo, né? Construída com a desconstrução da identidade humana, passando por Rousseau, passando por Freud, século passado inteira. Mas eu acho que uma coisa na adolescência que precisa ficar claro é que muitas vezes os adolescentes eles não percebem, mas eles têm uma dinâmica de consumo. E uma relação pessoal que deve ter como alvo o casamento. Por que é importante ter como alvo o casamento? Porque você traz alguns valores do casamento para o namoro. Um deles é: eu não caso para ser feliz. Top. Eu caso para fazer no meu caso, a minha esposa feliz. Eu sirvo a minha esposa e ela também a mim. Essa ideia de que eu preciso experimentar, então, é uma ideia consumista que as pessoas elas não percebem, mas está sublimada na mentalidade das pessoas. Então, a gente precisa, como discípulos de Cristo, que somos chamados a servir, abandonar essa ideia. Legal, muito bom. Vamos voltar para o script aqui então, né? Desculpa, Glória gente. A Deus. Mas, Henrique, como continuar amigo de uma pessoa que te quer em namoro sem defraudá-la ou defraudá-lo emocionalmente? Para mim isso não é muito difícil responder, Lucas, porque eu sempre fui um amigo que foi colocado de lado. Legal. Ficou colocado de lado, assim. Sério? É. Você, cara? me declarava ali, aí eu sempre, minhas histórias amorosas sempre foi assim, me apaixonei pela minha melhor amiga. Ô, Koji, conta uma declaração que você fez para mim um dia, qualquer, na história, conta só uma, vai. É que eu nunca fui romântico, assim, de chegar e me declarar você como buquê, né? Eu sou um pouco mais pragmático nessas coisas, assim, sabe? Mas aí eu sempre acabava me envolvendo assim com as minhas amigas, né? E aí não foi toda amiga minha que deu certo. E então, assim, da perspectiva de quem está aqui, né? Não de quem vai falar, não, eu não quero estar com você. Da perspectiva que tem que estar, eu acho que você tem que ser muito claro, ou clara, na sua resposta. Então, você partindo com clareza de, olha, eu não tenho interesse de me relacionar com você, eu prezo muito por você, pela sua amizade, eu prezo muito por estar com você, gosto de compartilhar momentos com você, mas eu não tenho intenção de ter nada com você. Você falando a verdade, sempre em amor, sempre vai ser a melhor resposta. Porque aí como a pessoa vai responder, vai depender muito mais dela do que faça aquilo ou não faça aquilo outro. Então, seria muito fácil a gente chegar aqui e pensar em 5 métodos de você não defraudar o seu amigo que está apaixonado por você. Mas na prática isso não funciona, porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o que para mim, eu não ligava, por exemplo, eu gostava de continuar amigo das pessoas porque eu tinha sentimento, porque eu gostava da pessoa antes de tudo. Ela era minha amiga antes de tudo. Então eu queria ter momentos ali e tal. E se a partir do momento que eu me declarei não foi recíproco, eu, Henrique, gostava de continuar sendo amigo. Legal, mano. Entendeu? Legal. Tem gente que não gosta, tem gente que não consegue. Então, assim, não dá para eu falar assim, faça isso, não faça aquilo. Seja sincero, fale a verdade sempre em amor, demonstre interesse na vida da pessoa. Não pense só assim, ai, mas ele era meu amigo, ou ela era minha amiga e agora não vou saber viver sem meu amigo. Pense, né, sirva o outro, e trazendo a última fala do Tiago a esse assunto. Muito bom. E aí, Tiago, o que você acha, cara? Então, tem um princípio aí por trás, que é assim, o namoro ele deve ser resultado de uma amizade. Assim como o casamento também vai ser resultado de uma amizade que avançou. O que vai por um atalho, que não esse, já começa errado. Pode depois se tornar uma Sempre fui correto, então, sem saber. Agora, Muito gospel. nesse ponto, respondendo da perspectiva de quem fez a pergunta, quando você percebe que a outra pessoa está confundindo ou ela está querendo avançar nessa relação que você entende que não, é o que o Henrique falou, sentar e falar assim, no meu caso sou homem, né, querida, deixa eu dizer uma coisa, eu gosto muito de ser seu amigo, e eu estou percebendo que as coisas estão caminhando assim, e eu queria deixar bem claro com você assim, não vai rolar, mas eu não quero perder sua amizade. Né? E aí é possível, porque eu tenho amigas, né, que são amigas assim, de conversar, de gastar tempo, mas que é uma amizade muito boa, né?
Então, eu acho que esse caminho de amizade, limite e honestidade. Legal. Então existe amizade entre homem e mulher? Sim, existe. Mas aí é uma coisa que a gente precisa cuidar do nosso coração, né? Exato. Perigoso, Principalmente homem. Mulher, eu acho que consegue entender melhor isso. Homem, a tendência do cara a confundir é terrível, né? Muito mesmo. E aí eu Henrique eu digo. E aí eu aconselho que Não, porque não foi toda, né? que Paulo dá para Timóteo, por exemplo, né? No caso que nós somos pastores aqui, olhar as mais velhas como mãe, as mais novas como irmãs e assim por diante. Muito bom. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia é a questão da sexualização. Então fica muito difícil para um menino, nessa cultura que a gente vive, que tudo é sexual, olhar para uma menina e ver uma irmã em Cristo, ou uma irmã, assim, no fato assim, de olhar para ela sem desejá-la, né? Então, é algo que vai exigir uma maturidade, vai exigir um comprometimento seu, inclusive, de olhar para aquela pessoa e ver aquela pessoa, a imagem e semelhança de Deus, e falar, vou tratar com respeito. E quando surgir qualquer tipo de sentimento, porque o nosso impulso sentimental a gente não controla, né? Assim, você pode até sentir. É o mesmo sentimento que uma pessoa num relacionamento, seja um casamento ou um namoro, tem quando ela tem um sentimento ou um impulso sentimental por outra pessoa. Então, não é porque a pessoa está casada, né, que ela não vai sentir atração por uma outra pessoa, sem ser o cônjuge. Mas o que é o correto a fazer? Não dar voz a esse sentimento, não dar voz a esse impulso, não deixar aquilo fazer casinha, né? Legal. Eu não lembro muito bem, mas é uma historinha assim, você não pode deixar o passarinho pousar na sua cabeça, né? Fazer ninho na sua cabeça. Exatamente. Passou, voou, foi embora, tchau, né? Então, eu acho que a gente Mas tem você pode impedir ele de fazer cocô, né? Você passa e dá aquela, né? Exatamente. Legal, muito bom. Vamos lá. Tiago, como encontrar a pessoa certa? Quais meios avaliar? Nesse pessoa certa, será que o adolescente quis incluir idade também? como encontrar a pessoa certa. Quais meios? Eu acho que o adolescente está querendo passo a passo para começar. Joelho no chão e oração. Exato, a boca no pó, né? Mas a minha resposta é: não fique procurando a pessoa certa. Ô, louco! É lógico, porque deixa eu dizer uma ruim. coisa. Eu já falei para algumas pessoas, eu não sei se algumas pessoas vão assustar. E desculpa se você é romântico. Para mim, não existe a pessoa certa. Amém. Não existe. Existe a pessoa que ela Spoiler da aula passada para vocês aí. se torna a pessoa certa à medida que conhece, desenvolve a amizade e assim por diante. Critérios para isso. Critérios, eles estão dentro desse processo de desenvolver a amizade, ver qual é que é a da outra pessoa, orar sobre isso, buscar sabedoria na liderança espiritual Muito e bom. antes na liderança familiar, e as coisas vão caminhando. E um critério muito objetivo que eu tenho para mim e que eu falo é o seguinte: o namoro te faz uma pessoa melhor em todos os sentidos, na sua relação com Deus, nos seus estudos, no seu trabalho, se é o caso. Sim ou não? Se não faz, eu acho que tem que se pensar seriamente se tem que continuar. Porque o namoro tem que fazer da gente uma pessoa melhor, né? Então, eu não acredito que exista uma pessoa certa, mas uma pessoa que se torne certa. E, só para terminar, a gente sempre pensa se aquela pessoa é certa para mim, mas a gente precisa pensar se nós somos certos para ela também. Exatamente. A gente tem que inverter Exatamente. isso. Vocês vão lembrar disso que a gente conversou. Né? Muito então. legal. Agora, Tiago, você sabe que você destruiu sonhos agora, né? Principalmente das meninas que falam assim: ai, meu Deus, meu príncipe. Não existe príncipe, só na Disney, e até lá tá acabando já, Tá né? acabando. Cojá, e aí? Você vai para dentro ou você vai alisar? Eu vou muito na linha do Tiago. Principalmente que eu acredito que o amor é muito mais do que um sentimento, mas é uma decisão. Legal. Então, como o amor é uma decisão, a gente constrói essa decisão. E o namoro vem como base dessa construção para o casamento. Então, para mim, o namoro ele funciona como uma decisão que ainda não foi selada, né? Porque a gente entende que o casamento é algo perpétuo, né? Feito para durar. E o namoro é o momento de você conhecer a pessoa e falar: eu vou decidir por essa pessoa? Vale a pena lutar por essa pessoa?
Porque quando você casa, você não casa só com o lado bom. No namoro é muito fácil, assim, você vê de final de semana, cheiroso, né? Chegou ou cheirosa, veio te buscar, foi no cineminha, trouxe chocolate, mas no dia a dia que o bicho pega, né? Viu acordando de manhã. Você acorda de manhã e tá aquele negócio dormindo lá, assim, todo torto. Babando. Mas eu acredito, então, que a gente constrói, e eu gosto muito, tanto pela minha história, mas eu acho que é um princípio muito bom de você construir primeiro uma amizade, conhecer a pessoa num ambiente de amizade em grupo, num ambiente de amizade eu mais a pessoa, depois conhecer a pessoa até num ambiente familiar, aí namorar, aí desenvolver como a pessoa responde, como a pessoa se desenvolve, e então casar. Mas sempre tendo em vista o final, né? É um processo que a gente não pode deixar largado. Não é porque assim, o namoro, beleza, o namoro é um processo que eu conhecer a pessoa, que eu não vou ter em vista a linha de chegada. Não exclui isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe isso. Não. Legal. Mas assim, cara, em relação à idade, assim, eu particularmente, eu parto de uma premissa de que, você quer namorar? Legal. Baseado em Gênesis 2:24, né? Tipo, mas você está preparado para deixar pai e mãe emocionalmente, espiritualmente, financeiramente? Então, quando a gente fala de idade, Thiago, tem idade certa, cara, para começar a namorar? Como é que essas coisas podem ter relação com um passo a mais lá na frente? Porque, poxa, se o adolescente sabe que o namoro, pegando a fala do Henrique, né, Henrique? Se o namoro é para o casamento, e aí, um adolescente de 12 anos, 11 anos, o que ele pode entender disso? É difícil, né? fincar uma idade, porque a ideia é princípio de novo, a pessoa ter maturidade para conseguir se relacionar bem com outra pessoa. Então, dentro desse princípio, que é o mais importante, se tiver que estabelecer uma idade, talvez ali por volta dos seus 15, 17 anos, no mínimo, é quando a gente consegue ver que a pessoa tem um pouco mais de maturidade. Eu sei que adolescentes mais novos ouvindo isso, eles podem ficar enlouquecidos. Demais, né? Tá pistolinha com nós agora. Mas é de quem já passou por isso, de quem já sabe como é que são as coisas, né? E o meu namoro que terminou no meu casamento, que continua, né? Um conselho para os casados: continuem namorando, Continue né? namorando. O namoro Você deu não presente acaba. dos namorados para ela? De vez em quando, sim. Mas eu diria que tem que tomar cuidado com a idade, porque muito novo é muito complicado realmente para namorar. Por questão de maturidade, né? Legal. E aí, Cojé, o que você acha? Novamente, é difícil a gente estabelecer regras, né? Mas partindo do princípio que o namoro tem que convergir para o casamento, partindo do princípio de que na adolescência é muito fácil eu procurar no outro a minha identidade, vocês vão me desculpar, galera do Next, mas eu acho assim que antes dos 15, 16 anos, eu não conheço nenhum casal, mas a experiência é minha, eu sei que tem histórias, mas eu particularmente não conheço nenhum casal que começou a namorar antes dos 16 anos e que casou e que está junto. Eu não conheço. Eu também não. Às vezes, fala que eu não conheço, tem um casal que eu conheço que namorou, casou, depois de 10 anos de relacionamento, somando namoro mais casamento, separou. Por quê? É muito cedo, cara. É muito cedo. Eu sei que a gente tem vontade, eu sei que a gente se apaixona, aquelas paixões que, nossa, sou capaz de morrer por essa pessoa, mas você precisa se desenvolver para poder se doar para o outro. Legal. Entende? Então, assim, o meu relacionamento com a Marina foi até engraçado, com a minha esposa, porque a gente namorou 11 meses, noivou 10, e está casado há mais de 1 ano e meio, né? É um casamento recente, óbvio, né? Não é igual o pai de vocês ou adultos da nossa comunidade, mas eu acredito que o namoro, tendo um propósito, e eu já era amigo da Marina há 5 anos, eu já conhecia a Marina nos contextos que eu precisava para namorar e casar com ela. E ela já me conhecia também, Legal. né? Então, eu acho que você aproveitar o ensino médio para estar com seus amigos, para conhecer a galera, para evangelizar, para estudar, para, se conhecer, se descobrir qual a sua identidade em Cristo também, principalmente, para poder se doar. Porque o relacionamento, o namoro ou casamento é eu me doar, eu buscar fazer o outro feliz. Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá então para a última. Eu posso beijar de língua no namoro? Eu acho que a gente pode dar uma reformulada nessa pergunta aqui, Thiago. Primeira coisa, deixa eu acrescentar uma pergunta a mais aqui, aproveitar você. É pecado ficar? Pode ficar? E depois você responde. O adolescente pode beijar de língua? Eu diria não para as duas. Não para as duas. Para ficar não tem sentido um negócio desse, porque
consumismo, falta de compromisso, e o namoro, na perspectiva cristã, porque essa ideia de namoro é bem recente, né? Você sabe. Sim, sim. A humanidade viveu milhares de anos sem essa ideia de namoro aí. Exato. Mas a pergunta é: para que serve o namoro? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não é para beijar. Até pode trocar beijinho, lógico, mas não é para isso. O namoro é, na perspectiva do casamento, para a pessoa começar a dividir algumas coisas ali, e viu que não dá certo por questões sérias, a quebra não é tão radical e dolorosa quanto é num casamento, né? Nem se compara praticamente. Aham. Então ficar é fora de cogitação, porque é consumismo, e a gente tem que correr disso. Agora, esse lance aí de beijar de língua, qual que é o problema? O problema é que esse tipo de ação, meu amigo, vai desencadear outra ação. Exatamente. Aí a fogueira tá ali, você ir jogando gasolina na fogueira. Se o casalzinho de namorado começa a fazer isso num lugar que estão só os dois, meu amigo, Deu ruim. deu ruim. E na frente dos outros também é chato. Eu acho chato. Eu né? também acho. Então, eu acho que não é o caso. Isso aí é para... namora certinho, noiva certinho, casa, e aí ali você vai ter a oportunidade de fazer isso. Cojá, mata aí, meu brother, pra gente orar e finalizar. Eu vou responder sem responder. Eu vou falar, para que você quer beijar de língua? Né? É para se satisfazer sexualmente, pensando, já que eu não posso ter um relacionamento, ter uma relação sexual, vou dar um beijo de língua. É para, porque eu preciso treinar, não sei o quê. Cara, não existe isso. São premissas, são prerrogativas que, se você for sincero com você mesmo, você vai pensar assim, você não vai achar algo realmente construtivo para isso. E não vai ser eu que vou falar assim, não dê beijo de língua no seu namoro, né? Existem líderes, existem os pais, existem a própria consciência, existe o Espírito Santo que acusa no seu coração. Mas o conselho que eu daria assim, pergunte a sua consciência, pergunte ao Espírito Santo e leve essa pergunta às Escrituras, né? Igual o Tiago falou, não tinha namoro na época de Jesus, e muito menos ficar. Então é difícil a gente falar assim, faça, não faça. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente entende ali os princípios que nos dão. Se você não consegue ler e entender, tem pessoas dispostas a te ajudar a ler e entender com você. Então procure a liderança, procure seus pais, procure cristãos mais velhos e mais maduros, que essas pessoas vão ter o maior prazer de te ajudar a entender. Legal. Isso tudo. Legal, muito bom. Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo, obrigado por... Cara, espero que você tenha curtido, então compartilha esse bate-papo. Vai estar no YouTube, vai estar no podcast Chácara Team. Valeu, Thiago. Tamo junto. Um abraço, valeu. Valeu demais. Muito Thiago, bom, gente. você ora pra gente finalizar? Tem que Ora. orar, a gente é crente. Ora. Cara. Senhor, obrigado por poder, de alguma forma, ser instrumento do Senhor na vida dos nossos adolescentes, e eu oro por eles pedindo que o Senhor não permita que eles sejam levados, Senhor, pela maioria, por práticas e comportamentos que não são corretos à luz da Tua Palavra, no colégio, Senhor, junto de amigos e amigas. Isso é muito difícil para eles, porque nós passamos por isso e sabemos como que é, mas que o Senhor trabalhe no coração deles para que eles entendam o Evangelho e entendam que eles são filhos e filhas amados e amadas pelo Senhor, e a vida deles está nisso, a identidade deles está nessa verdade, e que eles possam namorar na idade certa, debaixo de conselhos, seguindo conselhos e orientações concernentes à Tua Palavra. Experimentem, Senhor, a vida em abundância no namoro saudável, no noivado saudável e no casamento abençoado pelo Senhor. Oramos por eles e agradecemos pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.